O governo federal prepara um documento que coloca em prática uma nova política de atendimento à saúde mental no Brasil. Entre outros pontos, prevê a internação em hospitais psiquiátricos e o financiamento para a compra de máquina de eletrochoques. Baseada em portarias e resoluções publicadas entre outubro de 2017 e agosto de 2018, a nota técnica chegou a ser divulgada no site do Ministério da Saúde. Após receber críticas de especialistas, o texto foi retirado do ar. O Ministério afirmou que o texto ainda não está pronto. Depois de chegar à versão final, o documento ainda precisa ser aprovado pela diretoria da área e pela secretaria. Não há uma data prevista para a conclusão e implementação. O que afinal significa essa postura do Ministério quanto à saúde mental? É um retrocesso? É um avanço? De que forma esse documento poderá afetar a vida de milhares de brasileiros? Para falar sobre saúde mental no Brasil, o Diálogos na USP recebe agora os professores Carmita Ábido, médica psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, e Eduardo Tomasevicius Filho, professor do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, com pesquisas que envolvem, entre outros aspectos, direito civil e a pessoa com deficiência. Professores, antes de mais nada, bom dia. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Então, antes de mais nada, queria conversar com a professora Carmita. Antes de mais nada, o que representa essa chamada nota técnica? O Brasil precisava de uma mudança, de uma reestruturação ou não? O que representa isso dentro desse quadro da saúde mental no Brasil? Então, eu vou justificar essa necessidade baseada em fatos. O que está acontecendo com o nosso paciente? Ele está nas ruas, ele está nos cárceres, ele acaba tendo uma mortalidade hoje muito maior do que em outras épocas. Inclusive, os índices de suicídio de pacientes que têm problemas de saúde mental aumentaram vertiginosamente nos últimos tempos. Então, com base nesses dados de realidade, é que, sem dúvida, necessidade premente de uma mudança na saúde mental, na política de saúde mental se faz. E essa mudança é para ontem, não é? Ela está atrasada, ela deveria ter sido pensada já há bastante tempo. Nós não teríamos perdido tantas vidas e também não teríamos agravado a situação de moradores de rua, de pessoas que estão presas quando elas deveriam estar em tratamento. Perfeito. Eu queria trazer para o professor Eduardo, em cima do que a professora Carmita já colocou, que é da necessidade, da premência disso, mas um pouquinho antes de nós conversarmos no programa, o professor Eduardo estava fazendo um histórico do tratamento, tanto na questão jurídica, a questão também hospitalar, do tratamento da saúde mental no Brasil. O senhor poderia trazer isso para a gente aqui agora, para o nosso ouvinte, para os nossos espectadores, professor Eduardo? Até para nós entendermos esse passo a passo, esse caminhar até o momento dessa nota técnica. De fato, o que a professora Carmita falou, na minha opinião, ela tem razão, mas tem uma justificativa que fez com que pudesse ter esse quadro atual de pessoas que não receberam o tratamento. É porque, desde a antiguidade, já se lidavam com pessoas que tinham transtornos mentais. Por exemplo, no direito romano, se denominavam de furiosi ou mentecaptos, ou seja, pessoas que não estavam com as suas plenas faculdades mentais, como se falava. Né? E se criou esse estigma da loucura, esse uso dessa expressão, loucos de todo gênero. Num certo momento da história, se considerou que essas pessoas tinham um problema espiritual, eram pessoas iluminadas, ou seja, de acordo com a crendice da época, isso se manifestava na forma de lidar com essas pessoas. E a partir do século XVIII é que se passou a dar um tratamento científico. Até podemos destacar o psiquiatra Philippe Pinel, que fez a classificação das pessoas de acordo com os problemas que tinham. Então, com isso, se passou a fazer um tratamento médico, dentro das possibilidades que havia à época, sem dúvida. Né? E, com isso, as pessoas foram hospitalizadas. Até o próprio conceito de hospital não é o que nós temos hoje. O hospital tinha uma outra característica, era de acolhimento, não de um tratamento médico.
E, infelizmente, o que aconteceu é que, se por um lado havia a boa-fé, digamos assim, de querer tratar essas pessoas, mas também se usou esse tipo de instituição, que é o manicômio, o hospital psiquiátrico, de má-fé, para eliminar e segregar pessoas indesejadas na sociedade. Então, por exemplo, se uma moça engravidasse de uma pessoa famosa dentro do círculo social, uma maneira de retirá-la era colocá-la para sempre num hospital psiquiátrico. E ela era esquecida. E ficava para sempre. Outras pessoas que também tinham doenças sexualmente transmissíveis, no caso a sífilis, que afetava o sistema nervoso, ficavam lá para sempre. E junto com essas pessoas ficavam também as pessoas com transtornos mentais. Então, todo mundo ficava segregado numa prisão perpétua, sem tratamento, sem condições, eram esquecidas. No caso do Brasil, nós temos diversas histórias tristes de hospitais psiquiátricos. O último, até tem um livro muito importante, escrito pela jornalista Daniela Arbeck, sobre o Holocausto Brasileiro, exato, que é importantíssimo. lá do Hospício de Barbacena. Então, aquilo ela mostrou a crueldade que havia naqueles, podemos falar até pseudo-tratamentos, porque havia uma mistura de ciência, dentro do que se podia ter, com aspectos políticos, sociais, que incomodavam aqueles grupos que ficavam ali nas regiões onde esses hospitais estavam instalados. E com isso, a partir dos anos 60, 70, devido ao empenho do filósofo Michel Foucault, que escreveu sobre a história da loucura, e também um psiquiatra, o Franco Basaglia, que é um psiquiatra italiano e que tinha parentes aqui no Brasil. Eu até tive a oportunidade de trabalhar com o sobrinho dele. Interessante. E ele contando quando o Franco Basaglia veio dar conferências na PUC de São Paulo, o Michel Foucault também deu aulas no Rio de Janeiro, e eles fizeram um movimento para divulgar o estado em que se encontravam essas instituições psiquiátricas. Então, com isso, tendo em vista todos esses problemas, digamos que o pêndulo foi para o outro lado. E, em vez de internar as pessoas como se fazia, passou-se a defender a desinternação delas. Que elas que é a luta antimanicomial. Não é isso? Exatamente, essa luta antimanicomial, para que as pessoas tivessem um atendimento ambulatorial. Na época foi bastante discutido. Nós temos hoje a Lei 10.216 de 2001, que regula, que prevê como meta, como princípio, a breve internação. Não está falando que não se deve internar, mas isso deve ser feito, em último caso, existem outras medidas, mas de modo algum a lei nega. Certo. Então, de 2001 para cá, já temos quase 20 anos, nós vivemos esse período de acreditar que o hospital era um fracasso institucional. Claro, tem problemas, não vamos discutir quanto à saúde pública no Brasil, porque isso permeia todo o sistema de saúde. Mas também não significa que isso é o fim do mundo, que jamais se deva fazer um atendimento. E por essa razão, foi como a professora Carmita bem destacou, gerou todo esse problema. Muitas pessoas ficaram sem atendimento. Você acabou de ir para um outro extremo. Indo para outro extremo. O que se está colocando é um equilíbrio. Tanto que, depois vamos discutir esse assunto, mas nota-se justificativas para colocar essa questão no devido lugar, buscar o meio termo. Sim, nesse ponto, professora, o professor Eduardo colocou muito bem, inclusive, antigamente se usava a internação, justamente como ele colocou, para aquelas pessoas inconvenientes ou para aquelas pessoas que tivessem transtornos, com aspas ou sem aspas, com os quais os médicos não sabiam lidar. Uma mulher com uma TPM muito exagerada. Não sabiam lidar, internava. A primeira mulher do T.S. Eliot, poeta anglo-americano, por exemplo, foi internada pro resto da vida. Dessa forma. Quer dizer, mas o professor Eduardo colocou, a coisa está meio desequilibrada hoje. Né? Como está? A senhora
como a senhora Eu colocou acho antes. que ele trouxe um tema muito interessante. A herança que acabou ficando não foi uma herança positiva. Mas a gente sabe que o hospital é uma das possibilidades, uma das necessidades dentro de um contexto muito mais amplo que a saúde mental pode dispor. Então, nós temos, né, o psiquiatra, que é um dos profissionais que lida com problemas de saúde mental, que vai atuar no campo do medicamento, tanto em hospital, quando o caso assim o requer, quando o paciente não tem condições de cuidar de si e também coloca em risco não só a sua vida, a sua integridade, mas a de outras pessoas. Então, ele está ali não para ficar trancafiado, para ficar isolado, para ser excluído da tratado. sociedade. Ali ele vai receber um tratamento com vistas a voltar para a sociedade, recuperado e dar sequência ao seu tratamento fora do hospital. Daí nós temos também o Hospital Dia, onde ele passa a ter um tratamento intermediário entre a internação e o ambulatório, e depois também nós temos um ambulatório que se deseja, e assim a nota técnica preconiza, seja multiprofissional, onde ele vai ter a oportunidade de ter o atendimento psiquiátrico, o atendimento psicoterápico, assistente social e toda a demanda necessária, que a gente sabe que o nosso paciente, muitas vezes, ele tem um quadro que vai ocupar mais do que um único profissional, dada a complexidade, dada a repercussão familiar que esse quadro vai ter. Então, infelizmente, essa herança, que muito bem foi lembrada pelo Eduardo, estigmatizou o hospital psiquiátrico, que eu não entendo e nem pode ser da forma como ele descreveu. É um lugar para tratar pessoas, não para confinamento, não para que elas sejam abandonadas. É uma parte do tratamento até que ela possa voltar para o convívio social. E o hospital psiquiátrico, eu tive a felicidade de me formar, fiz minha residência e até hoje eu trabalho num hospital psiquiátrico que é modelar e que, ao longo do tempo, foi tendo cada vez menos leitos. Por quê? Porque nós começamos a ter melhores formas de atender do ponto de vista medicamentoso, psicoterápico, técnicas que puderam, então, abrir mão de internação que antes era impossível de se fazer. Então, a psiquiatria foi ganhando novos contornos, e hoje a gente só interna em último caso, mas sem dúvida há casos que não se pode abrir mão, porque o paciente está, por vezes, colocando a sua própria vida em risco. Se não é de outros, né? Sim, e inclusive é de outros. Inclusive é de outros. Só queria trazer duas coisas para vocês que a professora Carmita comentou. Uma é a questão justamente essa do paciente estar fora do hospital, que só comentou que os pacientes estão na rua. Estão na rua. A mortalidade está aumentando e o nível de suicídio está aumentando. Como é que se rearranja isso? De que maneira? Outra coisa é a expressão que a senhora usou do estigma. Não só o hospital psiquiátrico, mas o cidadão com problema de saúde mental também continua estigmatizado. Ainda ocorre isso. Queria trazer primeiro o professor Eduardo, depois a professora Carmita, quer dizer, legalmente, juridicamente, socialmente. Como se muda esse estigma? É uma questão de sociedade, professor? A questão do estigma é bastante importante. Eu só gostaria de completar o que a professora Carmita destacou, que quando se trata do atendimento no hospital, por exemplo, se alguém tem um problema cardíaco, um problema de saúde, essa pessoa fica no hospital, internada, passa pela cirurgia, o tratamento, a recuperação, e depois volta para casa. E tem um tempo de entrar e um tempo de sair. Ou seja, ninguém vai, por exemplo, com um problema cardíaco, ficar para o resto da vida no hospital. Sim, claro. Mas o que se fazia era colocar a pessoa com um transtorno mental para sempre. O que se procurou corrigir foi isso. E como a professora Carmita destacou com propriedade, é que tem que se fazer um tratamento. Isso não significa que a pessoa que se dirige a um hospital psiquiátrico, porque precisa de um atendimento, ela vai ter que ficar hospitalizada por muito tempo. Não, é só pelo tempo necessário
para restabelecê-la. Superar a crise. Para superar né? a crise. Surto, Sim, exatamente. ou o episódio que ela está vivendo. Mas... E com isso foram desativando-se os leitos, até isso se destaca, né? Praticamente o desmonte do sistema. É como se alguém que tivesse um outro problema de saúde muito grave só pudesse ter um atendimento num ambulatório. E quando se precisa de todos os recursos para cuidar daquela pessoa. Então, nesse sentido, de fato, há esse desequilíbrio. E quanto ao estigma, Sim. isso é bastante importante, tanto do ponto de vista da medicina quanto do direito. Em primeiro lugar, até a professora Carmita poderia até me complementar ou me corrigir, se for o caso, que a própria CID-10 modificou a classificação que foi estabelecida pelo Felipe Pinel. Hoje se fala em transtorno mental leve, moderado, grave, até para tirar esse estigma dentro da área médica. Certo. Né? E também, por outro lado, a questão jurídica passou por grandes modificações nos últimos 50 anos, vamos colocar assim. Porque, em primeiro lugar, dentro do direito internacional houve um movimento, sobretudo a partir do fim da Segunda Guerra, porque nós tivemos pessoas que ficaram prejudicadas, sofreram graves lesões nas batalhas, e elas tinham que ser integradas. Então, a partir de então, se começou a ter uma preocupação com elas, porque antes essa preocupação praticamente inexistia. E, no caso do Brasil, nós temos a Constituição de 88, que foi um marco importante, a nossa Constituição Cidadã, que estabelece como princípio da nossa sociedade a dignidade da pessoa humana. E isso significa que todas as pessoas que ficavam à margem da sociedade à época, e não me refiro só às pessoas com deficiência, o idoso, a criança, o indígena, elas tiveram uma preocupação por parte da Assembleia Constituinte para assegurar os direitos. E desde então, em 1989, houve uma primeira lei para estabelecer a inclusão no trabalho, né? Depois a melhoria da acessibilidade, para tentar tirar esse estigma de que é uma pessoa que não tem condições de ter uma vida plena ou de ter o que se chama de livre desenvolvimento da personalidade. E o Brasil, junto com outros países, ratificou a Convenção de Nova York sobre a proteção com as pessoas com deficiência e, em 2015, foi promulgada no Brasil a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E que, no caso do direito, até é um pouco triste dizer que os juristas só se interessaram por ela porque houve mudanças em termos de capacidade de agir, que era a questão da interdição, porque isso modificou, não está bem resolvido no nosso país, mas foi o que fez com que os juristas se interessassem. Se não fosse essa mudança nos artigos 3º e 4º do Código Civil, infelizmente, eu acredito que não teria tido uma atenção dentro da área do direito. Mas, de qualquer modo, isso fez com que as pessoas, pelo menos dentro da área do direito, se interessassem mais em saber sobre a questão da pessoa com deficiência, não só a deficiência física, mas as pessoas com transtorno mental, sobretudo, e dessa maneira nota-se uma redução ou uma tentativa de diminuir esse estigma. Tá, é por aí, professor, quer dizer, como se trata, como se diminui, como se elimina esse estigma, como se muda a forma de ver a pessoa com um transtorno mental. E vamos começar pensando que exatamente aquela família que tem alguém portador de um transtorno grave é realmente o maior trunfo que a gente tem contra o estigma. Porque se essa família absorve essa pessoa e não trata ela de forma estigmatizante, e o meio social também passa a entender que é uma doença como outra qualquer, claro que esse estigma vai estar cada vez mais sendo debelado. Mas o que eu queria chamar a atenção, antes de mais nada, é que nós temos hospitalização para qualquer tipo de doença. Mas, como bem colocou o Eduardo, isto é para uso
quando necessário. Da mesma forma, eu acho que o hospital psiquiátrico tem o seu papel, embora restrito, cada vez mais restrito nos dias de hoje. E eu percebo que quanto mais a gente fala sobre o tema, e eu te agradeço essa oportunidade, nós estamos combatendo esse estigma. Sim, esse é o nosso papel também. Pois papel da universidade, né? Eu acho que uma relação entre profissionais de saúde, profissionais de áreas afins e a mídia vão fazer com que a gente entenda o paciente que sofre de algum problema mental como alguém que tem um problema e não uma situação que deva ser considerada negativa ou que seja motivo de rejeição. Essa pessoa não pode estar à margem da sociedade, né? Pois é. Não pode ser colocada dessa forma. A origem toda foi colocada historicamente. E hoje a gente, na Associação Brasileira de Psiquiatria, temos campanhas contra o estigma, vamos às ruas, estamos o tempo todo nas escolas. Temos muito prazer em receber a mídia que quer falar sobre o assunto. Eu acho que é uma forma de se entender que é uma situação como outra qualquer, que merece ser atendida e tratada e que tem tratamento. E cada vez recursos melhores estão à disposição. É porque é uma questão de educação da sociedade também, né, professores? Sem Acho dúvida. que é essa questão pedagógica, sistemática, para mudar a visão. Eu tive a chance, alguns programas atrás, de conversar com dois professores dois pesquisadores, sobre a questão do câncer no Brasil. E o câncer também era uma doença estigmatizada demais. Como eu comentei na época, de uma geração que falava que era aquela doença. Nem o nome se falava, como se fosse um conjuro, como se aquilo atraísse. E esse estigma do câncer está sendo vencido. Eu considero que também, a partir do momento que os tratamentos se tornam mais eficazes, sim. Aí as pessoas isso ajuda também, mudam. Então o câncer começa a ter cada vez mais condições de cura e, com isso, o estigma vai se quebrando. E eu queria trazer essa boa nova, que nós também estamos cada vez mais aptos, temos uma condição de atender muito bem todo tipo de paciente que consegue ter retorno, consegue ter remissão da sua doença e voltar para a sociedade. Isso é uma notícia ótima. Às vezes até melhor. Um deprimido, por exemplo, que não sabia que era deprimido, que tinha uma condição de trabalho e de relacionamento comprometida por uma depressão de longa data, ao se colocar em tratamento, ele consegue melhorar funcionalidade, debelar a sintomatologia e volta para a sociedade, para a sua atividade, muito mais apto do que antes. Em relação ao estigma, tomando por base, complementando o que a professora Carmita falou, nós temos pessoas que têm quadro de depressão, mas também temos aquelas pessoas que têm transtornos mentais graves que ficavam à margem da sociedade e que não tinham qualquer perspectiva de inclusão, porque a nossa lei prevê a atividade de oficinas protegidas, porque a própria Organização Mundial da Saúde destaca que a questão da deficiência prejudica não só a pessoa, como também os familiares, porque às vezes tem que não trabalhar para cuidar da pessoa. Claro. E quando a pessoa afeta toda a família. Exatamente, afeta toda a família. E quando tem a pessoa com um transtorno mental, por causa do estigma, muitas delas escondem a pessoa. Ela, no máximo, vai à escola, depois que termina, o que fazer com ela? E quando não tem o devido estímulo, acaba até sofrendo as consequências desse isolamento. No Brasil, nós temos pouquíssimas oficinas protegidas, mas eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho na Alemanha. O que é, desculpe, professor Eduardo, o que é exatamente essa oficina protegida? Assim como a pessoa vai ao trabalho, no caso da oficina protegida, é um local onde a pessoa com um transtorno mental vai exercer sua atividade laboral com apoio de outras pessoas. Então, eu visitei na Alemanha uma instituição, o Parswaldhof, e lá eu conversei com especialistas, no caso, até eu escrevi um trabalho com a professora Cristina Glodek, e vendo essa experiência, que essas pessoas não só tinham a rotina, elas tinham os estímulos para continuar na sua vida, tinham a remuneração e eram até mesmo cobradas
quanto a uma má execução do trabalho, se deixava que isso acontecesse para que se desenvolvesse, para que tivesse o estímulo para buscar a perfeição. É uma reinserção na sociedade. É uma reinserção na sociedade. Então, por exemplo, no caso de uma lavanderia, se a roupa não estivesse bem lavada ou bem passada, deixava-se que o cliente da cidade questionasse a pessoa para que ela refizesse o serviço até ficar bom. Então, isso é uma coisa importante que vai tirando o estigma. Sim, porque ele também não pode ser tratado, só para nós encerrarmos esse nosso bloco, estamos chegando ao final, professor Carmita, em cima do que o senhor Eduardo está falando. E também essa pessoa com transtorno mental, transtorno de saúde mental, ele também não pode ser tratado como coitadinho, que só aumenta o estigma e o aparta mais ainda da sociedade, na verdade. Rapidamente. Eu só vou complementar dando o exemplo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, que é onde a gente trabalha. Tem a felicidade de trabalhar. Lá nós temos, dentro do próprio hospital, para pacientes internados, inclusive, terapia ocupacional. E eles produzem, e eles acabam tendo um retorno daquela produção que eles fazem. Aquilo é apresentado e há pessoas que se interessam e compram os trabalhos que eles fazem. Então, eles estão internados, mas eles estão produzindo, e isto, sem dúvida, é parte do tratamento. Tornar esse indivíduo consciente da sua utilidade e ele não estar apartado do convívio social nem profissional. Excelente. Bom, nós já vamos continuar a nossa conversa, mas o diálogo, vou fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.